pesquisando a tradução, é sempre bom a gente relembrar, porque o advento do tradutor automático faz com que vocês fiquem com uma sensação de que traduzir é muito simples, né? Imagina, você pega um texto, coloca ali, aperta um botão e sai do outro lado, e eu arrumo e pronto. E aí vocês podem sim acabar pensando, será que eu vou ter que fazer daqui a 5 anos? Puxa, será que eu vou conseguir pagar o final do meu consórcio do carro? É melhor dar um lance já. Não, vocês vão ver que sempre vai existir trabalho para o tradutor. Tem sim uma fatia que vai ficar fazendo revisão de tradução automática, principalmente aqueles textos mais repetitivos. Tá? Quando a gente fala de tradução automática, todo mundo gosta de lembrar do exemplo mais feliz da tradução automática, que é do Meteor. O Meteor foi um projeto que fez tradução de weather forecast. Obrigada, Stella. Previsão de tempo. Tá? Então, previsão de tempo é sempre aquilo. As frases são sempre muito iguais. Eles ensinaram para a máquina aquelas frases e conseguiam fazer isso. Era um projeto do Canadá, porque tinha que fazer a previsão de tempo para inglês e francês. Eles faziam em uma das línguas e passavam com praticamente 100% de acerto. Então, por isso a gente brinca e fala assim, chega para o seu cliente e diz, não, está usando frases muito novas, tem que usar a frase igual. Então não tem como. E a gente vai ver que não é só isso, que não é só a criatividade que existe. Então o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês é a tradução das estratégias de conversação do Sérgio Duarte Julião da Silva, que foi inclusive apresentado no congresso do Profit agora no final do ano. Algumas pessoas assistiram. E o que o Sérgio fez? Ele pegou, gravou conversas de várias pessoas, contando casos. Chega para a pessoa e fala, conta um caso aí. O que aconteceu na sua infância? E aí a pessoa, sem saber por que é que ela está falando, porque senão a gente já automaticamente muda o jeito de falar, né? Se eu chegar aqui e disser assim, cadê a Kátia? Orientando, ele pode sofrer. Kátia, chega, Kátia, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso gravar você falando, tá? Porque eu vou ver as suas estratégias de conversação. Dá o gravadorzinho, aí ela começa assim, eu falei, conte-me sobre a sua infância. Ela diz assim, quando eu era pequena, minha mãe, eu morava com os meus irmãos, e começa a falar, é óbvio, né, que você não fala do jeito que você fala normalmente. Até aqui, né, gente? Só de saber que tem a máquina, a gente já pensa, quais as piadas que eu posso contar? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Então, imagine se eu chego para ela e digo que vou gravar o jeito dela falar. Então, normalmente, essas estratégias são assim, a gente inventa uma desculpa para a pessoa pesquisar. Então, eu chego lá e digo assim, Kátia, olha, posso gravar você falando sobre a sua infância? Porque eu vou colocar para os alunos escutarem, eles vão fazer um desenho. Aí ela, tá. Então, quando eu era pequena, eu morava em tal lugar, ela vai falar do jeito normal dela, porque ela não está sabendo o que eu estou querendo ver. Aí depois, no fim, a gente avisa, lógico, né? Tem todo um consentimento informado, explicado e tal. Tem gente que desiste, não, você não vai passar isso aí que eu falei assim, bobagem. Tá? E aí o Sérgio fez um levantamento de algumas coisas que a gente tem na nossa fala, tipo, ei, bem, sim, mas, vamos, ele transcreveu tudo isso, e ele tentou pensar como é que era tudo isso, quais dessas eram usadas em tradução. Aí ele fez um quadro inicial, esse quadro aqui é assim, ó, hey, é traduzido por hey, well é bem, yeah, sim, come on, vamos, you believe that, acredito nisso. E ele fez esse quadro inicial e fez a tradução para o português e descobriu que ficou uma porcaria, porque não parecia gente falando. Daí ele percebeu uma coisa, que quando você entra no contexto, aí, hey, normalmente é usado para chamar a atenção. Como é que a gente chama a atenção na hora que eu estou falando com vocês numa rodinha? Eu falo, então, Stella, então. Tá, eu vou chegar assim, hey, tá louca? Ei, Renata,
tem isso, né? Essa é autossuficiência. Ei. Mas se não, não. Então, ou então eu digo, gente, posso apagar a lousa? Ah, não vou falar, ei. Depois, well, bom, não é bem, hein? É bom. Yeah, sim, eu sei. Ninguém fala sim. Ah, a gente fala assim, é sim, eu sei, tá. É uma coisa assim, até tá. Só que, então, but, de repente, pode ser que seja só que. Tudo isso, vocês percebem que são coisas tão refinadas, chegando a um nível de tradução, assim, tão voltado para a autenticidade do texto traduzido, que como que você vai fazer uma máquina concluir todas essas coisas, né? Esse outro trabalho também foi o trabalho que a Elmara de Moraes fez, inclusive defendeu agora, essa semana, o doutorado, que analisava advérbios. Ah, Júlia, tenha dó, a gente veio até aqui para você falar de tradução de advérbio. Finally, finalmente, até minha filha do básico 1 do CNA sabe, aprendeu isso. Freshly, gently, lightly, thinly. Será que é mesmo, gente? Será que não é famosa lá, né? Tradutez? Vocês, toda vez que tem o li, colocar mente, pronto. Será que não somos nós começando a raciocinar como tradutores automáticos? E será que no momento que nós começamos a raciocinar como tradutores automáticos, aí o nosso cliente tem todo o direito de preferir o tradutor automático, porque pelo menos não cobra. Quer dizer, nós vamos ter que começar a nos afastar disso. Nós vamos ter que fazer uma tradução tão boa que valha a pena pagar por ela. Se for para vocês falarem que finally é finamente, gently é gentilmente, ele não precisa pagar para vocês. Então nós vamos ter sim que começar a parar, olhar lá para a academia, né, que certas pessoas abominam tanto, e dar uma olhada nos trabalhos, nas coisas que as pessoas estão fazendo, nos levantamentos que as pessoas estão fazendo, e descobrir que tem muita coisa que pode nos ajudar enquanto tradutores que estamos lá no dia a dia, lá na lida. Então olha aqui o que a Elmara percebeu. Isso aqui num corpus de culinária. Seeded and finely chopped, o correspondente era sem sementes, picado, ou picado e sem sementes. Cadê o finally, finalmente? Foi embora. Aliás, se vocês quiserem pegar todas as receitas, você tem uma casa de vocês, pega um marcador e vão procurar quantas que está falando finamente, você não vai achar nenhuma. Aliás, eu acho que muito pouca língua autêntica vai ter finamente. Isso daí só aparece em tradução. Não é só na culinária, é quase em tudo. Freshly grated nutmeg, noz moscada ralada na hora. Também não tem advérbio aqui. Tá? Então esse raciocínio de ser quase um tradutor automático e ficar trocando tudo que é ali por mente, gente, não leva ninguém a lugar nenhum. Olha só. Cover and simmer gently. Tampe a panela, né, e cozinhe em fogo baixo. Em fogo brando, lentamente ou em fogo lento. Até tem o lentamente ali, mas ó, quantas outras opções melhores. Não é não é gentilmente. Tampe gentilmente a panela. Vocês pegam a panela assim, coloca. Que beleza. Vai fazer muita diferença. Until lightly browned, até começar a dourar, até que comece a dourar, até dourar levemente, ligeiramente, tá? Mas até que comece a dourar está na ordem de frequência de ocorrência. As primeiras são as que mais foram encontradas e as últimas as que menos encontradas de cada um dos quadros, tá? E thinly sliced, cortado em fatias finas ou fatias bem finas. Não tem nada de finamente, tá? Então, mais uma vez,
Se a gente quiser raciocinar como um tradutor automático e quisermos falar que toda vez que tem li, eu traduzo para a mente, podemos fazer, mas a gente já sabe qual pode ser a consequência. Para pegar as palavras, os advérbios e trocar por mente, o seu cliente vai passar no tradutor automático que faz isso mais rápido e de grátis, ou por muito pouco. E esse último trabalho que a gente trouxe para vocês, eu estou fazendo uma análise, esse aqui é só o projeto piloto por enquanto do doutorado, eu estou analisando tradução de peças de teatro. Porque aí sempre existe isso. Por mais que em algumas áreas, 60%, 70% ou 80% da tradução talvez até venha a ser substituído por um tradutor automático, em outras áreas esse nível vai ficar perto de 10% ou 0%. Uma delas são os textos artísticos. Tá? Então, quem mesmo assim não ficou convencido de que nós teremos emprego para sempre, pode já começar a pensar em uma área mais artística. Por exemplo, tradução de peças de teatro, nunca que vai ser uma tradução automática, porque não tem como. Tem uma coisa, um processo que se chama adaptação, que vai ter que trazer toda uma cultura, e isso não tem jeito. Então, a gente tem ali o primeiro exemplo. I love you, Hugh. You can do what you want with me. Use me as your spaniel. E aí na tradução ficou, me usa como seu cachorrinho. Poderia ter traduzido, use-me como seu cocker spaniel? Poderia, mas vocês conseguem imaginar o cara lá no palco, no momento apaixonado, nessa peça, nessa hora, ele estava dando fora nela e ela estava querendo convencê-lo a ficar com ela. E aí ela falou, é uma história evidentemente passada entre adolescentes, né? Lógico que, mas mesmo assim ninguém vai falar, use-me como seu cocker spaniel. E aí foi trocado para, me usa como seu cachorrinho. Olha quanta coisa o tradutor fez. Primeiro, diferentemente do que querem muitas agências de tradução, um adolescente não vai falar, use-me nunca. Como a gente vê em alguns filmes, né, e até em legendas, uma linguagem, assim, fala, tá o traficante sendo preso e ele fala alguma frase, assim, com aquele, nossa, os traficantes ingleses são todos cultíssimos, porque ele falou educados, polidos, né, então é evidente que não. Olha lá, me usa e depois como seu cachorrinho, é como a gente fala, né, eu não estou aqui para fazer propaganda dos livros da Estela, mas eu vou falar o jeito que a gente diz. Ela tem, a professora Estela tem um livro, o jeito que a gente diz. O que é? É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos escrever do jeito que a gente diz e não palavra a palavra. Lógico, mantendo o significado. Você não vai traduzir assim, olha, meu amigo, se não está gostando, se manda. Não é isso que ela está falando. Ela está falando que pode usar, eu sou contra, o problema é seu, então não traduz. Agora você vai traduzir, você traduz o que ela falou. Tá? Mentira, mudei de slide. Aí depois o segundo, né? O Fraser falando. Smell the tulips. Aspirar o perfume das rosas. Primeiro que eu acho que aqui no Brasil, quem já viu tulipa, quem já pegou uma tulipa de verdade na mão, não sentiu o cheiro, porque as coitadas vêm congeladas, então aqui elas não têm cheiro de nada. E aqui, o que é perfume pra gente? Rosa. Então, foi feita uma domesticação, foi trocado um termo por um termo que todo mundo conhece, alguma coisa do dia a dia daquelas jovens adolescentes que iam assistir a peça de teatro. Então, não ia colar, né? Você vai aspirar o perfume das rosas, vai aspirar o perfume das tulipas? Hã? E eu estou querendo mudar, né? Vocês veem, o outro está aí embaixo. Depois, Stanley, I'm offering the olive branch. Aí o Lucas fala, estou oferecendo o cachimbo da paz. Aqui também, não adianta traduzir ao pé da letra, o tradutor pensou,
entendeu